Bom, o tema de hoje é um tema que vai mexer com você. Sabe por quê? Porque fala de um tesouro escondido. Tesouro esse que todos nós temos dentro de nós. E que a cada dia a gente pode crescer com esse tesouro dentro da gente. Sabe que a gente precisa todos os dias estar mexendo com o nosso interior. Tesouro esse que faz você galgar e chegar nos lugares que você sonha e almeja. Mas sabe aquele tesouro que você precisa sempre trabalhar para que ele nunca diminua, para que ele nunca perca o valor? É sobre esse tesouro escondido que eu quero falar com você nesta manhã. Talvez você acredita que esteja trabalhando o teu tesouro. Você acredita que está aí cheio desse tesouro. Mas às vezes passamos por algumas coisas que esse tesouro pode ser abalado. Talvez passamos por algumas dificuldades em nossa vida que de alguma maneira a gente pode até duvidar se realmente tem esse tesouro. Eu quero compartilhar um texto que fica em Lucas capítulo 8, versículo 22. Lucas, capítulo 8, versículo 22, de 22 a 25. Aconteceu que, num daqueles dias, entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhe: passemos para a outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de afundar. Chegando-se a ele, despertaram dizendo: Mestre, mestre, estamos padecendo, ou perecendo em outras versões. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água, e tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse: onde está a vossa fé? Ou onde está o vosso tesouro? Eles, possuídos de temor e também admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até os ventos e as ondas repreende e elas lhe obedecem? O cenário ali parecia fora de controle, não é verdade? O cenário ali no barco, eles entram dentro do barco para atravessar de uma margem para outra e de repente sobreveio o quê? Uma tempestade. O cenário era de pavor, de terror. Imagine uma tempestade. Só que o texto fala que o mestre o que fazia? Adormecia. Será que ele estava adormecido porque estava muito cansado? Estava muito cansado, porque toda vez que Jesus entrava no barco com os seus discípulos era um tempo onde ele tinha a sós com os seus discípulos, mas também para descansar, porque a multidão não deixava Jesus. Onde ele parava, as multidões queriam receber cura, queriam receber o toque, queriam ouvir a palavra do mestre. Mas de repente ele está ali adormecido, descansando, e de repente eles acordam: Jesus, Jesus, nós estamos padecendo, nós vamos afundar, o barco vai se romper. Eu fico imaginando, né? Porque convivia com Jesus e viam tantos milagres. Jesus ressuscitou, Jesus curava, Jesus fazia tanta coisa. Será que ele ia morrer afogado, né? Mas o pavor era tanto que de repente eles falam: mestre, mestre, nos ajude. Eu não sei, talvez, qual seja alguma coisa na sua vida que esteja fora do controle. Porque a gente passa por alguns momentos na vida que algumas coisas saem do controle. A gente tem a vontade de controlar todas as coisas, não é verdade, Alan? A gente quer controlar tudo. Mas muitas das vezes, o maior tesouro que temos dentro da gente não é controlar as coisas, é deixar que Jesus controle as coisas para cada um de nós. E o tesouro escondido que eu estou falando é sobre uma fé. Uma fé que faz a gente acreditar, mesmo quando tudo diz que não vai dar certo. Uma fé que faz a gente caminhar, mesmo sem ver o próximo passo. Uma fé que faz a gente orar por um enfermo, mesmo ele estando ali numa situação de uma enfermidade, talvez que os médicos já falaram que não tem jeito.
O que eu quero que você entenda nesta manhã é que tem um tesouro escondido dentro de você e muitas vezes você não está usando o tesouro da maneira que o Criador, da maneira que Jesus quer que você use. Nesta manhã eu quero levar você a entender que o tesouro não pode mais ficar perdido ou escondido dentro de você. Ele precisa ser trabalhado a cada dia. Mas a fé é algo que cresce. Você acha que eu vou ter a mesma fé amanhã do que eu tenho hoje? Não. A fé é como um nível, é como um tanque que se enche. Que eu preciso encher todos os dias, até que chegue um nível máximo. E amanhã eu preciso novamente me encher de fé, até que chegue num nível máximo. E depois de amanhã eu não consigo guardar a fé. Fala pro teu irmão, não dá para guardar a fé. Você vai dizer, não, eu vou guardar. Fé não é como se fosse um investimento que você coloca na sua cartela de investimento e você vai investindo para que ela todos os dias renda. Fé é algo que precisa ser trabalhado diariamente. Fé é quando você enfrenta desafios e obstáculos. E cada desafio e obstáculo que você enfrenta, o teu nível de fé aumenta. Eu não sei quais são os obstáculos que você tem passado. Mas eu quero falar sobre o primeiro nível de fé. A fé para seguir. É quando Jesus, ele chama os discípulos para entrar no barco, como eu falei, e ele atravessa de uma margem para outra. É quando os discípulos começam a entender que seguir Jesus era aquilo que era a missão deles. A minha pergunta para vocês nesta manhã, é: você já entendeu qual é a tua missão? Fala para quem está ao seu lado assim: fé para seguir. Fé para seguir, fé para acreditar, fé para entender que as promessas são para você, para sua casa, para seus filhos. É a primeira fé que eu quero dizer a você: confiar em Jesus é entender que às vezes o barco vai balançar. Confiar em Jesus é entender que as tempestades vão aparecer. Confiar em Jesus é entender que pode acontecer de dias serem ruins e a gente passar por dias maus. Isso vai acontecer. Mas quando a gente decide seguir a Jesus, a gente está entendendo que a nossa vida não está mais em nossas mãos, mas nas mãos dele. E a forma que ele faz as coisas, às vezes nos faz ter que recomeçar algumas coisas. Às vezes nos faz ter que voltar e ter que reconstruir algumas coisas. Mas o evangelho de Jesus é isso: construir, reconstruir, recomeçar. Ele te deu a oportunidade de você poder fazer isso na sua vida, sabe, Renato? Ele lhe deu a oportunidade de você recomeçar, de você reconstruir, de você construir. Porque um dia não deu certo quer dizer o quê? Que é a oportunidade para dar certo numa nova oportunidade. Mas a gente às vezes perde a fé no meio do caminho porque algo deu errado. Mas o que eu e você precisamos entender é que na medida que a gente tem a fé para seguir, Jesus nunca mais vai sair do nosso barco. No dia que você decidiu seguir a Ele, você estava dizendo assim para você mesmo e para Ele: Jesus, nunca mais saia do meu barco. Ele não sai do seu barco. Ele pode estar até ali esperando a sua atitude, esperando ver o que você vai fazer, ou até parecer que está dormindo e descansando, mas Ele sempre vai estar no seu barco. A segunda fé que quero falar com você é uma fé para suportar. Porque, de repente, a tempestade chegou. O que é a fé para suportar? É como se a gente tivesse tudo bem e de repente vem um grande problema. Você já viu que quando na sua vida parece que está tudo resolvido, de repente vem um problema. De repente acontece alguma coisa para mexer com as suas estruturas. De repente acontece alguma coisa para você se movimentar de lado.
A meteorologia estava tudo certo, você olhou, fez o registro, vamos embora, vamos navegar, ou vamos voar. Está tudo bem, mas de repente o tempo fecha, a tempestade vem e você se encontra no meio do turbilhão. Seja no mar, ali no barco, seja no avião, onde você estiver, de repente o tempo fechou. De repente as coisas saem do seu controle. Então é preciso a gente ter uma fé nestes momentos, para quê? Para suportar. Qual é o limite da sua fé para suportar as grandes tempestades? Se a tempestade vem e você logo dá um passo atrás, logo recua, logo murmura, logo reclama, a sua fé está pequena, talvez. Talvez como dos discípulos, que de repente, Jesus, vamos morrer. Então você precisa ter uma fé para suportar. Suportar os problemas que às vezes acontecem no teu trabalho. De repente tem uma perseguição lá no trabalho. De repente tem alguém que chegou lá e está mudando tudo. Ou de repente, o seu chefe mesmo falou para você, teu tempo aqui acabou. Sabe que a gente às vezes não suporta algumas coisas e muitas das vezes não experimenta o melhor que Deus tem. Sabe, se você está passando hoje por alguma coisa, entenda que é com fé que você vai chegar no próximo nível. É com fé que você vai atravessar de uma margem para outra. É com fé que você vai vencer a tempestade, o turbilhão, o furacão, aquilo que você está passando. Só fala assim para o teu irmão, vai passar. Então suporte, vença os dias difíceis, continue suportando. Lembra-se que Deus não é indiferente ao seu sofrimento, Ele está no controle, mesmo quando tudo está em silêncio. Alguém já sentiu Deus em silêncio? Sabe quando você está pedindo algo e parece que Ele não está se movimentando? Parece que não está acontecendo? É uma sensação assim que você não tem resposta. Deus, eu estou em jejum, eu estou orando, eu estou clamando, e a resposta não vem. Parece que Deus se calou, parece que Ele não está ouvindo o teu clamor. Você está pedindo, você está buscando, você está clamando. Tem algo que você faz em tua vida. Talvez você está aí fazendo um curso há muito tempo para passar numa prova e já tentou 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, ainda não passou. Não passou porque ainda não é o teu momento. Eu preciso entender que tudo que a gente passa, e principalmente quando ele está no nosso barco, faz parte de um processo. Faz parte do tempo das coisas acontecerem. Deus não está ausente na tempestade. Ele só está formando em você uma fé inabalável. Ele não está ausente na tua tempestade. Ele só está formando em você uma fé que não se abala. Eu não sei se a sua fé em algum momento se abalou, mas saiba que as tempestades que passamos é para que a nossa fé seja inabalável. Uma terceira fé que eu quero falar com você nesta manhã é sobre a fé para enfrentar. Bom, quando Jesus se levantou e acalmou a tempestade, o temor dos discípulos mudou de direção. Porque antes eles estavam temendo a tempestade. Olha como é engraçado a história. É o texto que está dizendo. Eles estavam temendo a tempestade. Agora a pergunta é, o que você faria se estivesse nesse barco? Faria igual? Faria diferente? Tomaria uma atitude? Chamaria todo mundo para orar? Deixa o mestre dormir, vamos orar, que a gente resolve? Mas Jesus estava lá, era difícil você tomar uma atitude com o mestre lá. Bom, então deixa eu trazer para o dia de hoje. O mestre continua com você. Ele continua no teu barco. As tuas decisões, se é difícil tomar uma decisão sem perguntar para Jesus que ele estava no barquinho do lado deles, é a mesma coisa hoje. Muitas das vezes que não dá certo, é porque a gente estava com Jesus no barco e fez do nosso jeito. Eu
faria a mesma coisa que os discípulos fizeram. Bispo, você também não ia ter fé? Gente, Jesus estava fisicamente com eles. Para que eu vou resolver um problema se aquele que faz, que cria, que constrói estava ali? Eu talvez teria a mesma atitude, porque aquilo ali era um ensinamento para os discípulos, porque eles não iam ter mais Jesus. Jesus precisava estar com eles para ensinar, porque os discípulos de Jesus mudariam a história da humanidade, mudou a nossa história. Mas hoje não é diferente. Jesus continua no barco. E ele continua esperando, sim, que você o pergunte para algumas coisas, que você o consulte para algumas coisas, que você traga ele para o controle da sua vida, que você não seja uma pessoa que não pergunta antes de fazer. É mais ou menos assim. A fé para enfrentar, ela muda porque eles estavam temendo o quê? Eles estavam temendo a tempestade. Mas de repente levantou Jesus. Bom, pelo visto ali, Jesus não estava muito satisfeito. Porque ele levanta, o que ele faz? Repreende a tempestade e fala, que fé é essa? E aí o temor muda de lado, né? Porque vem a bonança, vem a calmaria, e aí eles começam, quem é esse? Que até as ondas do mar, que até os ventos o obedecem. Quem é esse que com o som da sua voz paralisa os relâmpagos, as ondas, os tsunamis? Sabe? Esse é o Jesus, esse é o Deus que você serve, esse é aquele que anda com você, esse é aquele que você pode ficar tranquilo quando ele está na tua vida, esse é aquele que resolve todo e qualquer problema no qual você possa estar passando. Mas os discípulos tiveram uma experiência fantástica com o poder de Deus. Sabe que experiência é essa? De estar num barco e de repente ele acalma-te. Que vivência é essa? Nunca mais a vida deles foi a mesma? Claro que não. Mas por que às vezes a gente tem tantas experiências também e esquece de tudo que a gente já viu, de tudo que a gente já ouviu, de tudo que a gente já vivenciou? Eu já vivi tantas experiências. Eu já vi tantos milagres. Eu já vi tantas manifestações. E por que às vezes a gente, com o maior tesouro que a gente tem, que é a nossa fé, a gente às vezes esmorrece, às vezes tem dúvida, às vezes desiste, às vezes tem tantas preocupações em nossa mente que a gente esquece quem pode resolver tudo. Não esqueça jamais daquele que pode resolver todas as coisas. Sabe, enfrente os teus desafios, enfrente os teus medos, enfrente as situações que você tem passado. E uma quarta fé que quero falar com você nesta manhã é sobre a fé corajosa. A fé corajosa não espera pela bonança. Ela se move mesmo no meio da tempestade. Sabe que se você começar a olhar alguns testemunhos e alguns relatos e algumas histórias de outros personagens bíblicos, você vai entender também que às vezes a gente precisa dar um passo antes das coisas acontecerem. Porque é muito fácil depois que vem a bonança, falar que bom, Jesus fez algo na minha vida. Mas o grande desafio, e é esses que Deus anda procurando, é aqueles que mesmo em meio à tempestade, mesmo em meio ao grande dilúvio, ao grande mar, às grandes chuvas, às grandes enchentes, ele tem a fé para vencer aquele dia antes de vir a bonança. Foi assim com Moisés. O que Moisés faz? Atrás vinha os egípcios, na frente tinha um mar, e o que ele faz? Ele toca
no mar e o mar se abre. Sabe, muitas das vezes, se preciso for, o mar vai se abrir diante dos teus olhos. Se preciso for, as coisas saem do lugar, elas acontecem. A palavra de Deus que a tua fé, mesmo que às vezes do tamanho de um grão de mostarda, o que faz? Move-se as situações, move-se as montanhas. Eu não sei o nível da sua fé, mas eu sei que é um tesouro que está dentro de você. E você nesta manhã precisa trabalhar isso. Precisa entender isso. Então você precisa ter uma fé corajosa. Sabe que muitas das vezes você vai precisar de coragem. Vai precisar de ousadia. Vai precisar de ir. Vai precisar, assim como Gideão, de acreditar que é possível. Agora a pergunta para você, você acredita que é possível? Você acredita que é possível? A primeira coisa que a pastora perguntou para você, ela perguntou, pensa numa coisa, uma coisa grande. Quando ela subiu, o que precisa acontecer na sua vida? Eu quero fazer essa pergunta novamente para você nessa manhã. Tem algo muito grande dentro de você que você tem almejado. Mas a pergunta é, você tem fé para alcançar? Você tem fé para literalmente fazer aquilo que é um grande sonho dentro de você se tornar uma grande realidade? Porque quando eu falo isso, talvez você pensou em várias dificuldades, mas tem que acontecer isso, tem que acontecer aquilo. Não é essa a pergunta. Você tem fé para ver isso que é grande demais dentro de você acontecer? Você tem essa convicção, essa fé corajosa que nós estamos trabalhando aqui, que faz você acreditar, que faz você ir, que faz você sentar na mesa de alguém, que faz você escrever um projeto, que faz você ser ousado em colocar um valor? Não é verdade? Porque talvez você está diante de uma grande decisão, só que você vai ter que negociar valores. E talvez você vai ter que ser ousado para negociar os valores. Talvez você vai ter que botar números que são grandes para você, mas o lugar que Deus quer te levar é um lugar além daquilo que você tem buscado, ou pedido, ou pensado. Ele quer te colocar sobre. E toda vez, presta atenção, toda vez que Deus te levanta, Ele não levanta apenas porque você merece ou porque você é fiel. Ele te levanta também para que todos que estão ao teu redor vejam a grandeza dele na sua vida. Então toda vez que Deus te honrar, toda vez que Deus te levantar o nível, toda vez que Deus te honrar na tua empresa, toda vez que Ele te honrar na tua casa, toda vez que você for lá na agência e buscar o teu carro dos sonhos, toda vez que você entrar na tua casa, toda vez que você fizer uma viagem, toda vez que você prosperar, lembre disso. Tem a ver sim com a sua fidelidade? Tem. Tem a ver sim com a sua fidelidade financeira, com a sua entrega. Tem a ver com a sua busca, mas tem muito a ver com que as pessoas vejam a grandeza do Deus que você serve. Ele quer fazer coisas inacreditáveis aos olhos das outras pessoas na tua vida, para que todo mundo fale assim, como? Mas para chegar nas coisas inacreditáveis, você vai precisar de deixar o como, quando, será? Será que eu consigo? Será que eu posso? Será que é para mim? E abraçar a fé corajosa que está dentro de você e já foi liberada sobre a tua vida. Então, trabalha a fé corajosa. E por último, a fé que transforma. Essa fé, ela é tão especial. Bispo, então o senhor está dizendo que a gente tem um tesouro que é a nossa fé e ele tem vários tipos? Sim. A fé que transforma, ela é linda demais. Sabe o que acontece? Jesus faz assim no final. Os discípulos perguntam assim, quem é este? Pergunta a pessoa que está ao seu lado assim, quem é este? Eu quero focar essa fé que transforma, quem é este?
Pergunta com convicção agora, quem é este? É o mesmo que multiplicou os pães e peixes. É o mesmo que curou o paralítico no tanque de Betesda. É o mesmo que apenas o toque de uma mulher em hemorragia em 12 anos a curou. É o mesmo que acalmou a tempestade. É o mesmo que para uma multidão de milhares de pessoas não os deixou sair dali com fome, não os deixou sair dali com fome física, não os deixou sair dali sem receber o melhor. Quem é este? É o mesmo que curou você de uma enfermidade que você já teve. Quem é este? É o mesmo que libertou você quando ninguém mais acreditava. Quem é este? É o mesmo que quando ninguém mais podia fazer, ele fez. Sabe, eu fico me perguntando todos os dias, sabe, pastor Jé, quem é este? Que nos meus momentos mais difíceis nunca saiu do meu barco. Quem é este que quando apareceu um laudo, um veredito médico, é ele que curou? Sabe, quem é este que nos seus momentos de maior angústia te deu livramento? Sabe, te fez ver por um outro lado, te trouxe aquilo que você buscava. Quem é este? É o mesmo, é o mesmo que quando você estava num problema financeiro tão grande que você não sabia como resolver. De repente, foi resolvido. Quem é este que quando todo mundo deixou de acreditar em você, ele continuou acreditando? Quem é este? É aquele que promoveu você quando todo mundo queria que você fosse mandado embora. Sabe quem é esse? É aquele que, quando todo mundo um dia rejeitou, ele não nos rejeita. Sabe, eu fico perguntando quem é este, porque se ele estiver no nosso barco, Jean, não tem. Se ele estiver no barco, está tudo certo. Tem. Sabe quando todo mundo pode esquecer da gente? Quem é este? É aquele que nunca se esqueceu de você. Quem é este? É aquele que quando a gente estava, sabe, bem triste, ou até deprimido, Pedro, sabe, então tem um momento de depressão na nossa vida. Sabe que a gente passa por momentos difíceis, né? Não é verdade? A gente passa por momentos difíceis. E Pedro, às vezes, num momento de maior depressão, de angústia da nossa vida, é ele que nos tirou desse momento. Não tem outra solução. A gente tem pessoas muito boas, Cosme, que nos ajudam, que nos incentivam. Mas ninguém faz como ele. Ninguém toca como ele. Ninguém transforma como ele. Ninguém restitui como ele. Sabe quando a gente pensou em desistir? Sabe um dia que talvez você pensou assim, vou desistir. Não tem mais solução. Talvez você estava lá no seu helicóptero lá, ó. De repente vê uns pensamentos assim, poxa, ele jamais abandonou vocês. Ele jamais, sabe aquelas tempestades quando você está voando, às vezes parece que você tem que, então, jamais. Se ele estiver no nosso barco ou no nosso helicóptero, não tem problema. Ele nunca nos abandona. Esse Jesus, sabe, Leandro, ele é incrível, cara.
Ele que te trouxe aqui aquele dia 28, que você foi lá na frente. Cara, ele estava lá. Claro que houve pessoas que te convidaram, mas ele que fez você ir lá na frente. Sabe por quê, Leandro? Porque ele conhece você melhor do que qualquer pessoa. E ele sabe o tamanho que você é. E ele sabe aonde ele vai te levar, porque ele é o único que já viu o teu futuro. Eu não conheço o futuro. Eu vou te ajudar no presente, mas eu não conheço o teu futuro. Mas ele conhece todo o seu futuro e a sua história. Então, tem um motivo para você estar aqui, Léo. Tem um motivo. E o motivo é Jesus. Ele te trouxe aqui. E eu quero terminar, para a gente começar a orar, dizendo que quando ele resolveu, quando ele decidiu que jamais deixaria você, ele estava falando sério. Ele estava falando sério. Mas mesmo assim ele precisou que você tomasse a sua decisão. Porque tudo que ele faz tem que ser mediante a sua decisão. Sabe o que eu amo em seguir Jesus? É que, Alisson, eu não faço nada obrigado. Eu faço tudo que eu tenho vontade. Ele me deixa muito à vontade para eu tomar as minhas decisões. Mesmo às vezes sendo decisões que não são muito boas. Mas ele me deixa à vontade. Ele deixou você à vontade a vida inteira para tomar as decisões que você quisesse. Só que quando a gente toma a decisão de andar com ele, ele está dizendo assim, agora sim. Agora eu assumo o controle. Agora eu assumo os problemas. Agora eu resolvo as coisas da minha maneira. Eu queria que você se colocasse em pé nesta manhã. Eu não sei. Eu não sei. A maneira que você chegou aqui neste culto. Mas a tempestade, ela é o cenário onde Deus revela a profundidade do seu poder. Sabe que a tempestade é onde ele manifesta, sabe? A profundidade do poder dele. Então eu não sei se você chegou aqui nessa manhã e talvez esteja enfrentando uma tempestade. Um momento difícil. Um momento de mudança. Início do ano a gente preteia, várias mudanças, quer fazer outras coisas, quer dar novos rumos, quer talvez fazer novos negócios, trocar de trabalho ou investir na empresa, não sei. Porque a gente tem essa tendência. Mas eu sei de uma coisa. Eu sei de uma coisa. Toda a decisão que você tomar, nele, a bonança sempre virá. Não olhe para o que está acontecendo. Tenha fé o suficiente, esses níveis de fé, para olhar o que vai acontecer. Pare de olhar só o que está acontecendo ao teu redor. Olha o que vai acontecer. Pare de ver só o seu presente e achar que é esse o resultado final. Este não é o resultado final.